Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Palavra do pastor José Carlos Dorta dos Reis, pastor da Primeira Igreja Batista de Votorantim, São Paulo, Brasil, nossa querida igreja, da qual somos membros. A demonstração do amor de Cristo. Hoje é um dia muito especial, primeiro domingo do mês. É quando estaremos cultuando ao Senhor Deus, adorando ao Senhor, fazendo isto em espírito e de verdade. É quando hoje estaremos participando da celebração da ceia do Senhor. Precisamos entender, então, a demonstração do amor de Cristo para ser aplicada em nossas vidas. Lá estava o Senhor Jesus reunido com os discípulos num local muito especial que, por uma ação divina, foi separado para aquela reunião. Era um lugar emprestado, sim, mas era um lugar bem preparado. Tudo estava disposto ali com uma condição de poderem, ao se reunirem, terem momentos realmente em que celebrariam a saída do povo de Deus do Egito, o momento crucial quando houve o sacrifício e o derramamento do sangue do animal, com o qual sangue se aspergeria a porta de entrada, a porta através da qual as pessoas passam, para que o anjo da morte não ceifasse a vida do primogênito. Então era já a tradição, o povo realmente se reunia e celebrava a Páscoa. O Senhor Jesus aproveitou aquele momento. Era um momento quando os discípulos se reuniam. Estavam vindo de ruas que não são ruas como hoje, pavimentadas, limpas, bem organizadinhas. Não, eram ruas sujas. Por ali trafegavam animais de todos os portes, defecando, sujando. Eram ruas de poeira, de barro, de todo tipo de sujeira dos que passavam por aquelas ruas. E os discípulos chegavam, e era realmente comum quando se chegava a um local para participar com a família, que um escravo, um servo, um escravo, viesse com uma bacia, um cântaro, uma toalha e lavasse os pés dos visitantes para que, ao entrarem naquele recinto, pudessem entrar sem a imundície da rua por onde trafegaram. Durante aquela refeição que Jesus havia pedido para ser preparada naquele lugar todo especial, nós vemos relatado lá em João capítulo 13, de 4 a 11, uma demonstração do amor de Cristo sem igual, o esvaziamento de Jesus, que sendo Deus se fez ser humano para realmente servir, pagar o preço de nossos pecados. Nós vemos lá no versículo 5 a declaração: passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Não foi um incidente sem importância, não. Como nós podemos ver, tratava-se de uma tarefa comum que era realizada por escravos. Como já temos entendido, era um costume da família oriental, era muito comum esse costume em que um escravo lavava os pés dos hóspedes. Desta forma, estavam ali os discípulos e Jesus tomando então os utensílios que estavam ali naquela sala. Nenhum dos discípulos se posicionou para lavar os pés uns dos outros. Não, não. Por quê? Porque ali não havia um escravo, ali não havia um servo, ali não havia alguém preparado com a incumbência simplesmente de lavar os pés dos que estavam chegando, porque era até um lugar emprestado. Entretanto, o Senhor Jesus, tendo tomado a toalha, cingiu-se e tendo tomado ali aquela bacia, o cântaro, ele vai de discípulo em discípulo, lavando os pés. Era interessante que quando o Senhor Jesus começa a lavar os pés daqueles homens e até mesmo daquele que estava para traí-lo, Jesus deparou com a resistência só de um dos discípulos. Esse discípulo era Pedro. Ele, de imediato, Pedro diz: quem sou eu, Senhor, para que laves os meus pés? Aí o Senhor declara para ele no versículo 8 do capítulo 13 ainda de João: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mesmo que Pedro houvesse respondido com sua habitual impetuosidade, ainda assim ele estava aprendendo o significado total do que Cristo estava fazendo. Só mais tarde, com certeza, os discípulos estariam compreendendo plenamente que a sua atitude deveria ser igual àquela de Cristo Jesus, que lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 7, dá o ensinamento e uma das frases importantes ali encontrada é: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Com certeza, o amor de Cristo teve ali um sentido muito grande ao ponto de ele se submeter como fosse um servo, como um escravo, como aquele que realmente nega-se a si mesmo e toma uma posição só de servir. Com esse ato, servia. Cristo demonstra o próprio amor de sua vida consagrada, de sua vida colocada de tal forma que, despojando-se totalmente da condição gloriosa, celeste, divina que ele tinha e sempre teve, sendo Deus, fazendo-se ser humano. E então ele se submete. Lá em João capítulo 13, então, no primeiro versículo, nós temos uma expressão: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Dentro desta experiência estava um quadro da cruz, a disposição de Cristo de morrer por aqueles a quem amava. Paulo interpretou isto para nós quando escreveu, e temos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem,
Isto é mais do que um quadro do amor de Cristo por nós. Na verdade, é uma lição de como o amar nos leva, como agindo como Cristo amou, tomarmos posicionamento de nos entregarmos totalmente para realmente nesse amor sem igual cuidarmos verdadeiramente uns aos outros sem hipocrisia, sem dramatização, mas de uma maneira em que o amor ágape seja evidente na vida de cada um de nós. Vemos então que o Senhor nos dá um mandamento importante. Ele já havia dito isto lá em João 13, de 3 a 4. Ele disse algo muito forte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus dá essa ordem. É uma ordem tremenda, uma ordem que nos leva a negarmos-nos a nós mesmos e amarmos verdadeiramente. E esse amor haverá de ser acima de todas as coisas. Há muitos aspectos para esse mandamento. Essa experiência de Jesus ali, lavando os pés dos discípulos, realmente parece-me que foi até chocante para os discípulos. Aquilo estava violando uma tradição cultural, colidia ou entrava de frente com uma situação de autocentrismo, estava realmente numa situação em que o Senhor se submete como servo, como escravo, e passa a lavar os pés dos discípulos. O Senhor Jesus, sendo Deus, se torna ser humano, como vivendo, sendo totalmente ser humano, ele toma sobre ele os nossos pecados. E tomando sobre ele os nossos pecados, ele paga o preço por nossos pecados, pagando de tal forma com a sua própria vida, morrendo lá na cruz do Calvário, pagando o preço ao derramar o sangue, selando a nossa purificação, dando-nos a oportunidade de uma nova vida nele. Com certeza, nós também precisamos estarmos prontos para nos destronarmos, ou seja, deixarmos o nosso ego para trás, de nos voltarmos totalmente para servirmos ao Senhor em espírito e de verdade e estarmos amando verdadeiramente uns aos outros, para que realmente transpareça através de nós a glória do Senhor Jesus e então reflita de nós algo tremendo, maravilhoso, que é a luz divina através de nós. As pessoas possam sentir de nós o cheiro de Cristo, como na própria palavra é declarado. Precisamos, ao iniciarmos este dia, tomarmos um posicionamento diante de Deus. Precisamos nos apresentar de uma maneira em que haja o cumprir do maior de todos os mandamentos, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus tem nos amado. Então, aí haverá diferença no nosso viver, e através do nosso viver, a glória de Deus vai se manifestar onde estivermos, na nossa família, no trabalho secular, ao caminharmos por toda parte, e então, ao nos apresentarmos ao Senhor no ato de culto verdadeiro, não numa participação só por compromisso, só por estarmos realmente
operantes de alguma maneira no contexto do Evangelho, mas haverá uma situação em que todo o tempo, estaremos vivenciando o amor do Senhor em nós e através de nós o amor para com tudo que acontece no campo da proposta de Deus de salvar todo aquele que crê, seja evidente. Esse amor será evidente. Vamos nos comprometer. Vamos nos humilhar da maneira como Jesus tem feito. Lá em Filipenses 2, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e ele, morte de cruz, e nós, morrendo o nosso ego, deixando através de nós transparecer o poder do Senhor no mover do Espírito Santo em nós, para que a glória do Senhor se manifeste totalmente. Amando como Cristo amou, amar como Cristo amou, haveremos nós de nos submetermos para estarmos amando de verdade. Deus seja louvado, porque temos este ensino na sua palavra, temos este ensino no ato de Jesus de se submeter como servo, como escravo, fazendo o trabalho que realmente, se viéssemos a fazer, estaríamos totalmente perdidos. Jesus, dando a vida por nós, deu-nos a condição de termos nossos pecados, nossa condição de condenados ser afastada de nós e estarmos limpos e puros. Vamos amar verdadeiramente. Deus seja louvado. Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.